Shalom para você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua participação, muito obrigado. Gente, o tema do nosso vídeo de hoje é Apocalipse capítulo 6. Agora tem um detalhe, gente, o Apocalipse é um livro um pouco complicado porque é uma escrita representativa muitas vezes, né? Aqui nós vamos ver cavalos, nós vamos ver os seus cavaleiros, né? Então são figuras representativas muitas vezes e não literal, né? Mas nós vamos tentar decifrar um pouco e trazer também para a atualidade muitos desses acontecimentos aqui no Apocalipse capítulo 6, né? Então tudo começa no capítulo 5, né? Quando João ele vê um livro, e esse livro ele é escrito por dentro e por fora, e esse livro também era selado com 7 selos, né? Então um livro bastante seguro, inviolável, né? 7 selos. E ninguém conseguia abrir esse livro, né? Quebrar esses selos. E ele disse que olhava tanto em cima nos céus como embaixo na terra, ele chorava até porque ninguém tinha condições de abrir o livro. E aí de repente ele disse que viu como um cordeiro, né? Uma representação de Jesus, como um cordeiro que havia sido morto e que se apresentou. E esse cordeiro conseguiu abrir todos os selos, e aí vem o desenrolar agora no capítulo 6 do Apocalipse. Então, João diz o seguinte, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem ver. Então vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então João viu o primeiro selo, quando foi aberto, ele viu um cavalo branco, um cavaleiro sobre ele, com arco e flecha na mão, foi dado também uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Mas o que seria esse cavalo branco? Quem seria esse cavaleiro? Essa coroa sobre a sua cabeça, esse arco na sua mão, e saiu vencendo e para vencer. Bom, gente, na figura de linguagem apocalíptica, né, na escrita apocalíptica, a gente sabe que o branco representa a pureza, né? Não só no Apocalipse, em toda a Bíblia, né? O branco ele representa a pureza. Esse cavalo, eu acho que nós vamos entender claramente a partir de Mateus capítulo 28 e Marcos também 16, quando Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Ide, ou seja, aquele que vai, aquele que leva a mensagem, né? Então, talvez seja aqui uma representação do próprio evangelho, né? Do ide. E esse cavaleiro, é claro que é a própria figura de Jesus, ele que está nas rédeas do evangelho, né? Ele falou lá em Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco até a consumação do século, né? E essa coroa sobre a sua cabeça, ele venceu, Senhor dos senhores, Rei dos reis, todo o poder e toda a autoridade foi dada tanto nos céus como na terra, por isso Deus o coroou, né, como rei. Esse arco e flecha na sua mão, aparece aqui o arco, né, mas é um arco de flecha, talvez aí uma representação para a palavra de Deus, né, assim como a flecha vai ao alcance de longe, a palavra de Deus também de longe ela alcança, né, ela penetra no homem, né? Assim como a flecha, a palavra de Deus também é comparado como uma espada, né? Uma espada afiada de 2 gumes, né? Mas no caso aqui aparece um arco. Isaías 49, né? Ouve-me, povos distantes, todas as terras distantes, ouve-me, né? O Senhor fez da minha boca uma espada aguda, me escondeu na sua mão, e ele me fez uma flecha polida, e me guardou na sua algeva. Então,
está aí Isaías 49, né? Então, tanto a espada como o arco de flecha, ele pode representar muito bem a palavra de Deus, que penetra no homem e que faz o homem realmente voltar e retornar ao seu Deus, ainda que não pelo amor, mas pela dor, né? E aí, saiu vencendo e para vencer, porque Jesus, ele venceu todas as batalhas, morto e ressuscitado. Então, é aquele que saiu vencendo e para vencer, porque ele voltará pela segunda vez nas nuvens do céu, reinará sobre a terra, né? Destruirá o império do mal existente hoje, feito pelo homem corrupto, pelo homem do mal, pelo homem do engano e da corrupção. E aí os santos ocuparão o reino, e aí a terra realmente verá a paz, o amor e a justiça de Deus através do seu ungido, Jesus, que muito em breve voltará triunfante, né, para que realmente todo esse sistema do mal existente hoje seja destruído e aí o reino de paz e de justiça possa se tornar real sobre a face da terra, né? Então, gente, o capítulo 6, o versículo 3, tem o segundo selo. E quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi uma voz dizendo: vem e vê. Então saiu um cavalo vermelho, e o que estava sobre ele foi dado para tirar a paz da terra. Foi dado também uma longa espada para que matasse uns aos outros. Então o cavalo vermelho representa aqui a guerra, representa a desunião, né, entre as nações, entre os povos ao longo desses 2000 anos. O evangelho parte na frente, que é o cavalo branco, né? Jesus representado ali o seu cavaleiro, mas atrás parte também todos esses castigos, todos esses problemas, como a guerra, a fome, que nós vamos ver mais na frente, e mais outros problemas. É o que está lá em Mateus 24, né? E haverá fome, terremoto, reino contra reino, nação contra nação, ou seja, as consequências, os castigos devido às pessoas não ouvirem ao evangelho, né? Versículo 5 do 6. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi uma voz dizendo: vem, e vi um cavalo preto e o seu cavaleiro, e ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo, ou seja, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Gente, esse cavalo preto e o seu cavaleiro, esse cavalo preto representa a fome. O seu cavaleiro, o anjo da fome, a balança na mão, uma representação da carestia, da inflação. 1 quilo de trigo por 1 denário há 2000 anos atrás era o equivalente a um dia de trabalho braçal, hoje talvez aí de 50 a 100 reais, né? 1 denário há 2000 anos atrás, a moeda corrente de Israel e daquela região também, né? Não só de Israel. E 3 quilos de cevada por 1 denário, 1 quilo de trigo por 1 denário, ou 3 quilos de cevada por 1 denário. A cevada um pouco mais barato, mas 3 quilos somente por 1 denário, ou seja, por um dia de trabalho braçal. Não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Então aqui uma representação da fome, né? O castigo da fome ao longo desses 2000 anos, representado pelo cavalo preto e o seu cavaleiro. Aí nós vamos para o quarto selo, no versículo 7. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o inferno o seguia.
E foi-lhe dado a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a guerra, com a fome, com as doenças e as feras do campo. Gente, o quarto cavalo é um cavalo amarelo. O que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e foi dado a autoridade para matar a quarta parte da terra, pela guerra, pela fome, pelas doenças e pelas feras do campo. Esse cavalo, que é o cavalo do quarto selo, o cavalo amarelo, uma representação da morte, ele foi diferente dos outros dois cavalos, tanto do cavalo vermelho como do cavalo preto, porque cada cavalo tinha ali, por sua vez, o seu castigo. Agora, o quarto, ele tem os 4 castigos simultaneamente, né? A guerra, a fome, a doença e as feras do campo, para que fosse morta a quarta parte das pessoas da terra. Aí vem a pergunta, será se o momento em que estamos vivendo é o momento do quarto cavalo? Para que um quarto da terra seja... para que um quarto da terra seja morta também pela fome, pela doença, pela guerra e pelas feras do campo? Bom, aí vem a pergunta, pelas feras do campo? Sim. Além de animais agressivos, eu acho que os insetos que estão aí contribuindo, como por exemplo o mosquito da dengue, né? Quantas mil pessoas morrem por ano consequência da dengue? Uma doença transmitida por um inseto, né? Por um pequeno animal. Pode ser aqui uma das feras do campo citada aqui em Apocalipse, né? O próprio Covid-19, né, até hoje não se sabe como foi transmitido, mas pode ter vindo também dos animais, pode ter vindo do morcego, pode ter vindo do pangolim, ou de qualquer uma outra fera do campo ou inseto, né, que aqui pode ser visto como feras do campo, né? Então, está aqui no versículo 7, no quarto selo, o quarto cavalo, o cavalo da morte, que, na minha opinião, nós podemos estar vivendo esse momento agora, gente, né? Agora só falta desencadear uma guerra, né? Ao mesmo tempo, vem a pergunta, será se nós não estamos no quarto selo, no quarto cavalo, né, do Apocalipse? E aí, o quinto selo, João disse que quando ele abriu, o cordeiro abriu o quinto selo, ele viu as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, e eles clamavam, Senhor, até quando não julga o nosso sangue? Senhor, até quando? E foi dito que eles repousassem um pouco de tempo até que se completasse o número daqueles que haveriam de morrer como eles morreram, né? Esse é o quinto selo. E aí vem o sexto selo. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de silício, eclipse, né? A lua se tornou em sangue, eclipse. As estrelas caíram do céu sobre a terra, chuva de meteoro, né? As estrelas caíram do céu sobre a terra. Os reis da terra e os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres se escondiam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado no trono do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira, quem poderá subsistir? Então aqui no sexto selo, a vinda de Jesus.